Livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Em torno da substância religiosa de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, pelo Espírito Emmanuel. Introdução. Ante Allan Kardec. Perante as rajadas do materialismo a encapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições que pareciam venerando os navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no caos? Prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução de O Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Indubitavelmente, a obra espírita é uma embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Trabalhemos acendendo fachos de raciocínio para que os que se debatem nas sombras. Todos concordamos em que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros de humanidade. Assim crendo, traçamos os despretensiosos comentários contidos neste volume, em torno das instruções relacionadas no livro O Céu e o Inferno, valendo-nos das 82 reuniões públicas de estudo da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, no decurso de 1961, dando continuidade à tarefa de consultar a essência religiosa da codificação kardeciana, com vistas à nossa própria responsabilidade diante do Espiritismo em suas feições de cristianismo redivivo. Entregando, pois, estas páginas aos leitores amigos, não temos a presunção de inovar as diretrizes espíritas, e sim o propósito sincero de reafirmar-lhes os conceitos, para facilitar-nos o entendimento, na certeza de que outros companheiros comparecerão no serviço interpretativo da palavra libertadora de Allan Kardec, suprindo-nos as deficiências no trato do assunto, com mais amplos recursos em louvor da verdade para nossa própria edificação. Emmanuel, Uberaba, 20 de março de 1962. Nota referente à codificação kardeciana. Pertencem a esta série de estudos os livros Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns e O Espírito da Verdade. Qual aconteceu com os dois primeiros, todos os comentários deste livro foram psicografados nas reuniões públicas das noites de segundas e sextas-feiras da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Os textos para estudo foram escolhidos pelos companheiros encarnados que compareceram às reuniões, e em seguida as apreciações expendidas por eles mesmos. Alinhávamos os apontamentos aqui expressos, sendo de observar-se que em alguns casos fomos impelidos a separar-nos do tema proposto,
à vista de circunstâncias ocorridas nas tarefas em andamento. Algumas das páginas que se configuram neste volume foram publicadas em Reformador, Acatado Mensário da Federação Espírita Brasileira e no jornal A Flama Espírita de Uberaba, explicando, porém, de nossa parte, que ao fixar aqui as nossas humildes anotações, na ordem cronológica em que foram escritas, no transcurso de 1961 e na relação das questões e respectivos parágrafos que o livro O Céu e o Inferno propunha aos nossos estudos, efetuamos pessoalmente a revisão integral de todas elas, considerando a apresentação do conjunto. Nota do autor espiritual. Capítulo 1. Bom Combate. Reunião pública de 20 de janeiro de 1961. Primeira parte, capítulo 5, item 6. Voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva, de cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga, vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação, à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Agradece assim o lugar de prova em que te situas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Capítulo 2. Hoje ainda. Não esperarás pela fortuna, a fim de servir à beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Cede, hoje ainda, a pequena moeda de que dispões em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que 1 milhão indefinidamente sepultado no cofre. Não requestrarás a glória acadêmica para colaborar na instrução. Muitas vezes, na porfia da conquista de lauréis para a inteligência, desajustarás debalde a própria cabeça. Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve explicação que induz alguém a libertar-se da ignorância. Vale mais que o diploma nobre, guardado inútil. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão o ensejo de auxiliar. Acende, hoje ainda, para essa ou aquela criança extraviada, a luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva um menino a buscar o melhor,
vale mais que a posição brilhante sem proveito para ninguém. Não solicitarás feriado para socorrer os aflitos. Muitas vezes, reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro dos dias. Estende, hoje ainda, alguma palavra confortadora aos companheiros que a aprovação envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência amarrado à preguiça. Não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguardes santidade compulsória para demonstrações de virtudes. Comecemos a cultura das boas obras hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa, impune, diante dos tribunais articulados na terra. Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo, com as quais favorecem a vitória do mal. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto, não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo, contudo, não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja, no entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Não furtarás? Estatue o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei. Virtude solitária. Há quem deseje tranquilidade ideal na terra, com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra, com um vale rente. Fontes claras correndo perto e jardim florido. Clima doce e perfume da natureza. Nenhum aborrecimento, nenhum cuidado, falta alguma, problema algum. Solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se, inerte, em poltronas e redes. No entanto, é no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam. Considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre, é no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que havemos de transformá-lo em bem duradouro, como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. Livres, estamos interligados perante a lei, para fazer o melhor, e escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados uns aos outros no instituto da reencarnação, segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós mesmos nas existências passadas. Ninguém progride sem alguém. Abençoemos assim as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão, dor é burilamento. Toda a adversidade avisa, todo o sofrimento instrui, todo o pranto lava, toda a dificuldade esclarece,
e toda a crise seleciona. Virtude solitária é pão na vitrine. Competência no palanque é usura da alma. Todos somos alunos na escola da vida e ninguém consegue aprender sem dar a lição. Capítulo 5. Espiritismo explicando. Indagavas quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te as ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento, para a imortalidade vitoriosa. Perguntavas sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita acerenou-te a aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Inquire-as com respeito à finalidade dos problemas domésticos. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas, para a construção do futuro melhor. Interrogavas em torno dos entes amados, além do túmulo. A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda criatura, ao desfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão do ponto evolutivo em que se achava na Terra. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que em qualquer instância do universo a alma recebe, inelutavelmente, da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente qual se devesses respirar em cárcere de mistério toda vez que cogitavas das questões transcendentes da fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda a fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus que a chancela, é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união.